Já parou para pensar que talvez o que você esteja enfrentando agora, nesse exato momento, não seja só uma fase difícil, mas sim um chamado de Deus? Sabe aquela angústia no peito que você tenta esconder? Aquele vazio que nem o sucesso, nem as redes sociais, nem os conselhos resolvem? Pois é, pode ser Ele tentando falar com você. E mais do que isso, pode ser a hora exata dele. Tem gente que acha que Deus só fala com super crentes, ou que a fé é algo reservado para momentos de culto e oração. Mas e se eu te dissesse que Ele fala nas pequenas coisas, nas pausas, nos silêncios que você sente no fundo do coração? Que o silêncio de Deus também carrega propósito. E que esse vídeo talvez seja o empurrãozinho que você precisava para entender isso. A verdade é que existe uma urgência que a gente não pode ignorar. Não dá para viver esperando o momento ideal para mudar, para ouvir, para obedecer. O tempo passa, as portas se fecham, e quando a gente percebe, a oportunidade já foi embora. É por isso que essa mensagem é mais do que palavras bonitas. É um alerta, uma direção, um soco de amor da parte de Deus para te despertar. Então, fica comigo até o final, porque a cada minuto deste vídeo você vai entender que sua vida pode mudar. Que não é tarde demais, mas pode ser se você continuar adiando. E quando isso bater forte aí dentro, não engole o sentimento, comenta, compartilha, espalha essa verdade para quem também está precisando. Aproveita e já se inscreve no canal, ativa as notificações e manda esse vídeo para alguém que você sabe que precisa escutar isso hoje. Deus pode usar suas mãos e sua decisão para transformar mais vidas do que você imagina. A fé verdadeira começa quando você age mesmo. Tremendo. Escreva essa frase nos comentários se você sentir que Deus está te chamando agora. Mostra para Ele e para você mesmo que você ouviu. Às vezes, a vida dá aquelas reviravoltas que ninguém pediu. Um diagnóstico, uma demissão, uma crise emocional daquelas que fazem a gente se encolher no canto do quarto. E a primeira coisa que costuma vir à mente é: por que eu, Deus? Só que, ao invés de ser um castigo ou uma queda sem razão, pode ser exatamente o contrário. Pode ser um chamado, um daqueles gritos silenciosos do céu dizendo: filho, tá na hora de olhar para mim. Sim, é aí, no meio da confusão, que o propósito começa a sussurrar. E acredite, Deus não escolhe momentos confortáveis para nos chamar. Ele sabe que é no atrito que a alma se afina, que é no calor da batalha que o guerreiro se revela. Cada desafio, por mais duro que pareça, carrega em si a centelha de uma transformação. Mas ela só acontece quando a gente para de fugir e começa a ouvir com o coração. O mais interessante é que esse chamado muitas vezes não vem com placas de neon ou sinais mirabolantes. Ele chega com um incômodo, com uma pergunta que martela: será que é só isso mesmo a minha vida? Chega com a voz interior que insiste em lembrar que você nasceu para algo maior. Deus não te criou para sobreviver. Ele te criou para viver, com propósito, e isso exige coragem. E é aí que entra a beleza do chamado divino. Ele não exige que você esteja pronto. Ele só pede que você esteja disponível. Lembra de Moisés? Estava fugido no deserto quando ouviu a voz de Deus numa sarça ardente. Davi era só um pastor de ovelhas e Gideão se achava o mais covarde de todos. O padrão é claro: Deus escolhe os improváveis porque Ele não está interessado em currículo, Ele está olhando para o coração. Claro, atender esse chamado assusta, dá medo sim, mas também desperta aquela fagulha de fé que talvez estivesse adormecida. Deus não está te chamando para te expor, mas para te erguer. Não é para te punir, é para te impulsionar. E quando você começa a ver os problemas da vida como mensagens codificadas de Deus, tudo muda. Cada lágrima vira uma oração, cada dor uma chance de crescer.
E cada queda, um novo ponto de partida. É por isso que não dá para ignorar quando algo dentro de você começa a incomodar. Pode parecer só ansiedade ou só cansaço. Mas e se for discernimento? E se for o Espírito Santo dizendo, chegou a hora? Não despreze isso, porque o chamado não vem só para tirar você da zona de conforto. Ele vem para colocar você exatamente onde Deus sempre sonhou que você estivesse. E aí, a pergunta que fica é, você vai continuar encarando seus desafios como azar? Ou vai começar a escutar o que Deus quer falar através deles? Sabe aquele, depois eu vejo isso, que a gente vive falando? Pois é. Quando o assunto é espiritual, esse depois pode custar mais caro do que parece. O chamado de Deus não é um daqueles e-mails que você marca como não lido para ver mais tarde. Ele é mais como uma batida de porta no meio da madrugada. Inesperado, insistente e urgente. E sabe o que mais? Ele não bate para sempre. Existe uma urgência que a gente costuma ignorar porque acha que tem tempo. Mas a verdade é que o tempo não pergunta se você está pronto, ele passa. E com ele podem passar também as oportunidades que Deus cuidadosamente colocou no seu caminho. Aquela vaga, aquela conversa, aquele encontro, aquele sim. Quando a gente demora demais para reagir, corre o risco de encontrar a porta fechada e, pior, nem perceber que ela esteve aberta. Não é questão de pressa. É questão de tempo divino. E o tempo dele não se ajusta ao nosso calendário. Às vezes, ele cria uma brecha, um intervalo sagrado, em que algo extraordinário pode acontecer. Mas cabe a nós agir. É por isso que tantas histórias na Bíblia começam com alguém dizendo, eis-me aqui. Porque obedecer de imediato revela fé, revela confiança, revela prontidão para viver o que Deus preparou. Só que se formos sinceros, o que mais nos atrasa é o medo. Medo de errar, medo de não dar conta, medo de ser criticado. Mas deixa eu te dizer uma coisa simples e verdadeira. Deus não precisa que você seja perfeito. Ele precisa que você seja disposto. A obediência que ele espera não é baseada na segurança, e sim na coragem de confiar nele mesmo sem ver o caminho todo. E tem mais. A vida espiritual não é um plano de aposentadoria que você ativa lá na frente quando estiver mais velho. Ou com tudo resolvido. É aqui, é agora. A ação precisa ser imediata, não porque Deus é impaciente, mas porque Ele sabe o que você pode perder se continuar adiando. E cá entre nós, quantas vezes você já sentiu que deveria fazer algo, dizer algo, mudar algo, mas empurrou com a barriga? Pois é, isso tem nome resistência, e resistência demais mata o chamado. O ponto aqui não é te assustar, é te acordar. É lembrar que esse desconforto que você sente não é acaso. É a voz interior gritando, por atenção. Deus já te deu os sinais, já te falou de 1000 maneiras, já te mostrou que o tempo é precioso demais para desperdiçar com hesitação. Agora é com você. O que você vai fazer com esse chamado que bate na porta do seu coração? Vai deixar para amanhã? E se amanhã essa porta não estiver mais aberta, você já parou para pensar que talvez esteja esperando Deus falar do jeito errado? Muita gente imagina que ouvir a voz dele é como ouvir um trovão que rasga o céu, um clarão que paralisa tudo ao redor ou aquela revelação cinematográfica digna de um filme bíblico. Mas a real é que na maioria das vezes ele sussurra, e sussurros não se captam com os ouvidos, se captam com o coração. É preciso escuta espiritual. Aquela disposição genuína de silenciar o barulho de fora e principalmente o de dentro. Porque se tem algo que atrapalha a voz de Deus, é a quantidade de ruído que a gente deixa entrar. Opiniões alheias, redes sociais, expectativas não resolvidas, comparações sem sentido. O coração fica tão cheio de voz que a dele, suave como uma brisa,
acaba passando despercebida. Mas aí vem a pergunta: como se ouve com o coração? Bom, começa com presença. Deus fala quando a gente se permite parar. Não parar para marcar presença no culto e sair correndo depois. Parar de verdade. Fechar os olhos, respirar fundo e dizer: fala, Senhor, tô ouvindo. Parece simples, e é, mas requer discernimento. Porque o coração também precisa ser treinado para distinguir entre o que vem de Deus e o que é só fruto da nossa ansiedade. E sabe onde essa sensibilidade espiritual se desenvolve? No dia a dia. Às vezes Deus fala com você enquanto lava a louça, enquanto escuta uma música antiga no carro, ou quando lê um versículo que já passou batido 1000 vezes. Ele usa detalhes, silêncios e até interrupções inesperadas na rotina. Mas se você não estiver com o coração sintonizado, tudo vai parecer coincidência. Por isso, ouvir com o coração exige compromisso. Compromisso de buscar, de cultivar o relacionamento com Deus fora da emergência. É fácil orar quando está tudo desmoronando, mas ouvir de verdade é como uma amizade íntima. Quanto mais tempo juntos, mais você reconhece o tom da voz. É aí que entra a leitura da palavra. Não como obrigação religiosa, mas como janela aberta para que Deus fale com você todos os dias. Dica prática: comece pelos salmos e pelos evangelhos. E não leia correndo. Leia como quem está esperando uma carta escrita só para você. E não subestime o silêncio de Deus. Muitas vezes é nesse silêncio que Ele fala mais alto. Ele não some, Ele observa, testa seu coração e prepara o terreno. Tem vezes que você vai orar e não vai ouvir nada. Mas isso não significa que Ele não está ali. Significa que talvez Ele esteja esperando você aquietar tudo aqui dentro para poder falar. Então, se você sente que Deus está distante, talvez o problema não seja a ausência dele, mas a ausência da sua escuta. Tente silenciar. Desacelere, peça discernimento, porque ouvir com o coração é mais do que escutar. É reconhecer quando o Criador sussurra no meio do caos e entender que cada sussurro carrega propósito. Em um mundo onde todo mundo tem algo para dizer, deixar um comentário pode parecer só mais um gesto entre tantos. Mas quando se trata de Deus, até o ato mais simples pode se tornar um marco espiritual. Escrever "Eu decido ouvir a voz de Deus" não é só preencher uma caixa de texto, é cravar um testemunho no tempo. É transformar um pensamento íntimo em uma declaração de fé. Sabe por quê? Porque assumir algo publicamente exige coragem. É como sair do esconderijo, levantar a mão e dizer: sim, sou eu ouvi o chamado. E isso muda tudo. Muda a forma como você se vê, como você age e até como você se relaciona com os outros. Comentários assim viram sementes. Sementes de transformação, de compromisso, de obediência. A Bíblia é cheia de momentos em que a fé foi manifestada em público. Zaqueu subiu na árvore e foi visto por todos. A mulher do fluxo de sangue tocou em Jesus no meio da multidão. Pedro saiu do barco com todo mundo olhando. Esses atos não foram discretos, foram decisões visíveis. E sabe o que todos eles têm em comum? Um coração que decidiu obedecer mesmo tremendo, o mesmo que você pode revelar ao apertar Enter. É claro que nem todo mundo vai entender. Vai ter gente que vai achar exagero, vai te chamar de fanático ou dizer que você força a barra. Mas deixa eu te lembrar de uma coisa importante. O seu relacionamento com Deus não precisa da aprovação de ninguém. Ele só precisa da sua confiança. E quando você declara sua decisão em voz alta ou com um clique, o céu se movimenta. Deus honra a ousadia de quem não tem vergonha de dizer "eu ouvi". Mais do que isso, esse tipo de atitude tem o poder de impactar vidas. Você nunca sabe quem está lendo os comentários. Talvez alguém esteja em silêncio, passando por uma dor que você nem imagina, e o seu testemunho ali, naquele espaço simples, seja a faísca que acende a chama. Já pensou?
Uma frase sua pode se tornar o início da jornada de alguém com Deus. Isso é ação evangelística sem precisar de microfone. Agora, se você ainda hesita, pensa comigo. O que te impede? Medo? Orgulho? O medo é normal, mas ele não deve te paralisar. E o orgulho? Bom, Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Escrever um comentário de fé é sim um ato de humildade e entrega. Isso não te diminui, te fortalece. Então, da próxima vez que você sentir aquele aperto no peito, aquele empurrãozinho dizendo, vai, escreve, não ignora. Escreve, compartilha, se compromete. Porque talvez aquele pequeno gesto que parece só digital, seja espiritual. Talvez seja o início da maior mudança da sua vida. Todo mundo quer mudança, mas quase ninguém quer passar pela transformação. É engraçado como a gente pede a Deus uma nova fase, um recomeço, uma vida diferente, mas quer que tudo continue confortável, igualzinho ao que era. Só que Deus não trabalha com ajeitadinho. Ele trabalha com renovação completa. E quando Ele entra de verdade, nada fica no lugar. E isso é maravilhoso. A transformação pessoal que Deus quer operar em você vai além de consertar o que está quebrado. Ele quer reconstruir. E não é só para te fazer feliz, é para te tornar alguém capaz de influenciar o mundo ao redor. Sim, porque quando Deus muda alguém, Ele nunca muda só por dentro. Ele muda de dentro para fora. E o reflexo disso atinge pessoas, ambientes, histórias. Você vira ponte, vira testemunho, vira canal da graça. Mas para isso acontecer, tem um ponto crucial. Você precisa estar disposto a sair da versão confortável de si mesmo. A fé que transforma não é aquela que espera tudo cair do céu. É a que responde com ação, mesmo quando tudo parece contrário. Quando você diz, sim, Senhor, saiba que esse sim é um convite a uma jornada intensa. Não necessariamente fácil, mas cheia de sentido. E é aí que muita gente recua, porque mudar dá trabalho. Exige coragem, exige renúncia, exige obediência. Mas Deus não transforma você só para te fazer um crente melhor. Ele transforma para que você seja uma resposta viva às orações de outros. Já pensou nisso? Que alguém pode estar pedindo a Deus uma saída e essa saída ser você? Uma palavra, uma atitude, um gesto seu pode ser exatamente o que alguém precisa para reencontrar a esperança. E tudo isso começa quando você aceita ser moldado. A boa notícia é que essa transformação não é instantânea e Deus não exige perfeição para começar. Ele anda com a gente passo a passo. Hoje, Ele trabalha numa área, amanhã em outra. E mesmo quando a gente escorrega, Ele continua ali, moldando com paciência de pai. Por isso, não se cobre ser espiritual demais de uma hora para outra. Deus se alegra com cada passo, com cada pequena vitória sobre você mesmo. E quando você percebe que está mudando, que antes se descontrolava e agora respira fundo, que antes carregava mágoas e agora libera perdão, que antes vivia em medo e agora confia, é aí que você entende. A voz interior não mentiu. Deus realmente tinha um plano. E Ele não só está mudando você, como está preparando o terreno para te usar com força. Essa é a beleza do propósito divino. Ele começa com um toque suave no coração, passa por um processo de lapidação e depois Ele te coloca no lugar certo, na hora certa, para fazer o que só você pode fazer, porque não tem outro você no mundo, e o plano de Deus para sua vida é intransferível. A questão é, você vai permitir que Ele vá até o fim, ou vai se contentar em ser uma versão inacabada daquilo que Ele sonhou? Tem fases da vida em que a gente ora, e nada.
Parece que as palavras batem no teto e voltam, que Deus, aquele mesmo que antes dava sinais, respostas e confirmações, agora ficou em silêncio. E aí o coração aperta, vem a dúvida. A fé balança. Será que ele me esqueceu? Será que fiz algo errado? Mas deixa eu te lembrar de uma verdade poderosa. O silêncio de Deus não é sinal de abandono. Na maioria das vezes, é sinal de que algo grande está sendo construído nos bastidores. Deus é como um bom professor. Ele fala muito durante a explicação, mas fica em silêncio durante a prova. E se você está vivendo esse momento de prova, saiba que ele não saiu da sala. Ele está ali, te observando com carinho, esperando ver até onde você aprendeu a confiar. Porque é no silêncio que a confiança se revela de verdade. Esse silêncio não é vazio, é fértil. É o lugar onde Deus trata o nosso interior, alinha nossas intenções, fortalece nossa estrutura. Pense numa semente. Ela é enterrada no escuro, no silêncio total, e por um tempo parece que nada está acontecendo. Mas ali, no secreto, está nascendo raiz, está havendo vida. Com a gente é igual. Quando parece que está tudo parado, Deus está cavando mais fundo. Está preparando a base da nossa transformação. Só que a gente tem pressa. A gente quer ouvir a voz dele todo dia, toda hora. Mas e se ele estiver usando esse silêncio para treinar a sua escuta espiritual, para ensinar você a depender mais dele do que dos sinais? Às vezes, o que você precisa não é de uma nova resposta, mas de um coração mais maduro para receber o que ele já falou antes. A decisão de confiar no silêncio é uma das mais difíceis e também uma das mais recompensadoras. E olha, o silêncio também é estratégico. Já percebeu como a gente presta mais atenção quando algo para de fazer barulho? Deus usa o silêncio para chamar sua atenção de outro jeito, para tirar as distrações, para fazer você olhar para dentro. É nesse momento que muitos voltam para a Bíblia, que voltam a orar com sinceridade, que voltam a jejuar, a buscar com mais intensidade. O silêncio nos faz buscar. E buscar é sempre o primeiro passo para encontrar. Então, se você está num desses desertos silenciosos, não se desespere. Em vez disso, pergunte: o que o Senhor quer me mostrar aqui? Use esse tempo para crescer, para ouvir melhor, para alinhar seu coração. Lembre-se de que o ouro é purificado no fogo e o caráter no silêncio. Deus não está indiferente à sua dor. Ele vê cada lágrima, conhece cada angústia e mesmo sem dizer nada, Ele está trabalhando. Ele está te preparando não só para receber bênçãos, mas para carregá-las com propósito. Porque quando o barulho voltar, quando a porta abrir, quando a voz dele ecoar de novo, você vai estar pronto. Não como alguém desesperado, mas como alguém que foi moldado no íntimo. E isso faz toda a diferença. E então, você vai permitir que o silêncio seja o fim, ou vai tratá-lo como o início de uma nova estação? Sabe aquele velho ditado, tempo é dinheiro? Bom, ele até faz sentido no mundo dos negócios. Mas quando se trata da vida espiritual, o tempo vale muito mais do que qualquer fortuna. Ele é, na verdade, uma das maiores demonstrações de graça que Deus nos dá. Só que assim como o dinheiro, o tempo também pode ser mal investido. E ao contrário do dinheiro, ele não volta. Passou, passou. Isso nos coloca diante de uma realidade desconfortável. As oportunidades espirituais têm prazo de validade, tem coisa que Deus oferece uma vez. Não porque Ele é cruel ou impaciente, mas porque Ele sabe o momento exato em que o nosso coração está mais propenso a ouvir, obedecer, mudar. E quando a gente deixa passar, não significa que Ele nos abandona. Mas talvez aquela porta específica não volte a se abrir do mesmo jeito. O tempo do céu não segue o calendário do Google. E ignorar isso pode nos custar muito. Pensa só,
Quantas vezes você sentiu claramente que deveria fazer algo, perdoar, voltar para a igreja, tomar uma decisão, começar uma mudança e ficou enrolando? A gente se apega a frases como ainda, não é a hora, não estou pronto, vou esperar sentir paz. Mas olha, muitas vezes a paz só vem depois da decisão e não antes. E o que você chama de esperar em Deus pode, na verdade, ser medo disfarçado de espiritualidade. A fé verdadeira se move com o agora. Deus não chama para depois. Ele chama para hoje. Ele diz: se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. O hoje de Deus é um convite para viver o propósito com urgência, com consciência de que a vida não é infinita. A cada batida do relógio, algo muda, e aquilo que você tem nas mãos agora, tempo, saúde, conexões, liberdade, pode não estar disponível da mesma forma amanhã. É por isso que adiar a resposta ao chamado é tão perigoso, não só pelo risco de perder bênçãos, mas porque o hábito de procrastinar coisas de Deus vai endurecendo o coração. E um coração endurecido perde a sensibilidade espiritual, passa a achar que o silêncio dele é normal, que viver sem propósito é aceitável. É como ir se acostumando com a escuridão, mas tem saída, e ela começa com um simples despertar. Reconhecer que o tempo que você tem é um presente, que o depois não está garantido, que o que você faz com o seu agora define o seu. Depois, que a decisão de responder hoje ao que Deus está dizendo pode mudar completamente o curso da sua vida. Então, se o seu coração está inquieto, se a voz interior já te avisou 1000 vezes, não ignore. Não subestime essa inquietação. Não trate como algo pequeno, porque talvez seja exatamente esse incômodo que vai te salvar de uma vida medíocre espiritualmente. E mais do que isso, talvez seja a chance de iniciar um novo ciclo, com novos níveis de intimidade com Deus, novos desafios e novas missões. A questão agora não é se Deus vai continuar chamando. A pergunta é: quanto tempo mais você vai demorar para dizer sim? Já percebeu como algumas das maiores reviravoltas da nossa vida começaram com uma escolha aparentemente pequena? Um sim, dito meio sem pensar, um não por medo, um depois eu vejo isso que se estendeu por anos. Pois é, o destino, ao contrário do que muitos pensam, não é algo fixo, determinado como um trem nos trilhos. Ele é um conjunto de decisões. Cada escolha sua, desde as mais grandiosas até aquelas do cotidiano, está desenhando o rumo da sua história. E quando falamos de Deus, isso ganha uma dimensão ainda maior, porque Ele nos deu algo precioso e perigoso ao mesmo tempo: o livre-arbítrio. Você tem o poder de decidir, e com isso a responsabilidade de lidar com os frutos da sua escolha. É como se a vida fosse um jardim e cada decisão fosse uma semente. Algumas florescem rápido, outras demoram, e algumas, quando mal plantadas, geram espinhos. O ponto é, a transformação que você tanto busca não vai cair do céu pronta. Ela vai se formar dia após dia, passo após passo. E sim, a fé tem tudo a ver com isso, porque decidir seguir a voz de Deus quando tudo em volta grita o contrário exige coragem. Mas é essa coragem que abre caminhos. Deus mostra a direção, mas Ele não força ninguém a andar. O mover dele começa quando você move o pé. Muita gente vive esperando um sinal gigantesco, uma confirmação profética, um céu aberto com trombetas. Mas às vezes Deus já falou, já mostrou, já confirmou. E o que falta é apenas você fazer o que precisa ser feito. O que trava a maioria? Medo. Medo de errar, medo de perder, medo de mudar. Mas deixa eu te contar um segredo. O maior erro é não decidir, porque até o não escolher já é uma escolha, a de permanecer onde está. Quer ver um exemplo prático? Pense em alguém que sente no coração o desejo de mudar de ambiente, de se afastar de amizades tóxicas, de buscar mais a Deus.
mas vive empurrando com a barriga. A vida dessa pessoa vai seguir, claro, mas vai seguir no modo sobrevivência, longe da plenitude que só uma vida com propósito pode oferecer. O tempo passa, as oportunidades evaporam, e tudo por causa de uma decisão adiada. Por isso, aprender a tomar decisões com sabedoria é essencial. E sabedoria, aqui, não é só raciocínio lógico, é discernimento espiritual. É ouvir a voz interior, pesar as consequências, buscar na palavra, orar de verdade e então agir. É confiar que mesmo que não veja tudo agora, Deus está conduzindo cada passo. E Ele honra quem anda por fé, não por vista. Talvez você ache que está parado na vida, estagnado. Mas será que você não está apenas evitando aquela decisão que Deus já te pediu há muito tempo? Aquela que você sabe que precisa tomar, mas vive adiando por insegurança, por orgulho ou por comodismo? Pois saiba que destinos são moldados na prática, não na intenção. Sonhar com mudança não muda nada. O que muda é a atitude. E então, diante da encruzilhada da vida, qual vai ser sua escolha? Vai continuar tentando controlar tudo? Ou vai entregar, confiar e seguir o que Deus já começou a soprar no seu coração? Muita gente fala de fé como se fosse só uma ideia bonita, uma crença suave, uma sensação gostosa no coração. Mas deixa eu te dizer uma coisa, com todo o carinho do mundo. Fé que não te tira do lugar. Não é fé, é ilusão. Porque a fé de verdade se mostra no passo, no risco, no frio na barriga. Fé é quando você age mesmo sem entender tudo, mesmo com medo, mesmo sem ter garantia nenhuma, mas ainda assim escolhe confiar. A gente vive dizendo, eu confio em Deus. Mas essa frase só ganha peso quando vem seguida de uma atitude. Dizer que confia, mas continuar parado no mesmo ponto, empacado na mesma indecisão, preso nos mesmos medos, é só discurso. A fé com ação é aquela que te leva a sair da caverna, mesmo quando tudo lá fora parece incerto. É atravessar o mar sem saber nadar, porque você confia que ele vai abrir o caminho ou te ensinar a flutuar. Você quer exemplo? Lembra de Pedro? Estava no barco, a tempestade comendo solta, Jesus andando sobre as águas, e ele diz, vem. Só isso. Pedro podia ter dito, tá doido? Vou morrer. Mas não. Ele foi. E sim afundou um pouco, mas andou sobre as águas. Viveu o impossível, porque decidiu se mover mesmo com medo. E é aí que mora o segredo. A fé não anula o medo. Ela simplesmente escolhe não ser controlada por ele. E por que isso é tão importante? Porque Deus se move junto com quem se move. Ele não age no conforto, mas no passo de ousadia. Ele não responde ao quero, ele responde ao faço. E quando você dá esse passo, ainda que pequeno, ele honra, ele entra em cena, ele transforma. Mas o primeiro passo é seu. Sempre foi. Quantas vezes você já sentiu aquele empurrão interno, aquela voz interior dizendo, vai, e você travou? Pensou demais. Consultou gente que nem tem sensibilidade espiritual. Esperou o momento ideal que nunca chegou. Pois então a fé que transforma é aquela que não espera todas as luzes verdes acenderem. É aquela que avança, mesmo quando tudo ao redor diz, fica. Agora, vamos ser práticos. Como começar a agir pela fé? Primeiro, elimine as desculpas. Pare de dizer, não estou pronto. Ninguém está. O estar pronto é uma mentira que o medo conta para manter você no mesmo lugar. Segundo, simplifique. Ação de fé pode ser enviar uma mensagem que você vem adiando. Pode ser pedir perdão. Pode ser começar um devocional todo dia, nem que seja com 5 minutinhos. Pode ser se comprometer com uma nova rotina espiritual, mas faça algo. E faça hoje. A transformação que você tanto quer começa com um movimento seu. É isso que separa quem deseja de quem vive. Deus não está
esperando sua perfeição. Ele está esperando sua decisão. E quando você se mexe, o céu se mexe junto. Então, o que está te paralisando? E mais importante, até quando você vai deixar o medo falar mais alto do que o propósito que Deus já colocou dentro de você? Se tem uma coisa que a vida faz bem, é nos lembrar dos nossos limites, aqueles momentos em que tudo parece perdido, quando o chão some e a gente se sente pequeno, fraco, impotente. Mas é justamente aí, no fundo do poço emocional ou espiritual, que Deus mostra uma de suas maiores especialidades: transformar impossibilidades. A lógica do céu é completamente diferente da nossa. Enquanto o mundo diz, desista, Deus diz, espera e confia. Enquanto tudo parece dizer, acabou, Ele sussurra, estou começando algo novo. Isso porque o Senhor não trabalha só com o que é viável aos olhos humanos. Ele age nas brechas da razão, onde só a fé enxerga possibilidades. O impossível é, na verdade, a matéria-prima dos milagres dele. Olha a Bíblia. Quem diria que um menino com uma funda e 5 pedras venceria um gigante guerreiro? Quem acreditaria que um mar se abriria para uma multidão passar a seco? Que uma mulher estéril daria à luz? Que um crucificado ressuscitaria? Pois é, Deus não faz questão de seguir lógica humana. Ele gosta de mostrar que quando o homem diz, não dá mais, ele entra e diz, agora é comigo. E o mais incrível é que ele não precisa de muito para começar. Só precisa de um coração disposto, uma decisão simples, um ato de confiança. Muitas vezes, ele nem vai tirar o obstáculo logo de cara. Vai te dar força para atravessar. Vai transformar sua fraqueza em resistência. Vai usar sua dor como escola. Porque a transformação que ele promove não é só na situação, é em quem você está se tornando no processo. Sabe aquele trauma que você acha que não tem cura? Aquela falência emocional, aquela decepção profunda, aquela falha que te persegue? Tudo isso pode ser transformado. Deus não joga os cacos fora. Ele recolhe, refaz e cria algo ainda mais bonito do que era antes. Ele é especialista em dar propósito até para suas cicatrizes. Ele não desperdiça dor, ele recicla. E o resultado é um testemunho que carrega poder de inspirar, de curar, de alcançar outras vidas. Agora, não espere que essa transformação aconteça num estalar de dedos. Muitas vezes, ela vem aos poucos, como uma luz que vai crescendo no fim de um túnel escuro. Mas mesmo quando você não vê, Deus está agindo. Quando tudo parece calmo por fora e caótico por dentro, é ali que Ele está te preparando. Lembra, o silêncio de Deus não é omissão, é construção. E quando Ele transforma, Ele não faz pela metade. Ele muda tudo, a perspectiva, o coração, o caráter, a missão. Ele te tira do papel de vítima e te coloca no centro do seu plano. Ele transforma o porquê isso está acontecendo. Comigo, em como posso usar isso para glorificar a Deus. E essa mudança de mentalidade é por si só um milagre. Então, da próxima vez que você pensar que chegou no fim da linha, respira fundo, porque o seu fim pode ser o começo dele. E Deus adora começar histórias novas a partir dos destroços das antigas. O impossível pode parecer grande demais para você, mas e para Deus? Ele só precisa de um sim, vai dar, e agora? Depois de tudo que você leu, sentiu, refletiu, o que vai fazer com isso? Não se trata de sair daqui inspirado por alguns minutos e depois voltar à rotina de sempre. Trata-se de reconhecer que o que Deus está fazendo em você, aqui e agora, é real, é pessoal, é urgente e precisa de resposta. Não uma resposta ensaiada, mas uma decisão prática, uma ação clara, um sim com coragem, mesmo que sua voz trema ao pronunciá-lo. Então pense, o que Deus já vem sussurrando ao seu coração e você continua adiando. Qual atitude você precisa tomar hoje para viver a transformação que Ele tem para a sua vida?
De que desculpas você precisa abrir mão para viver o propósito que Ele sonhou para você? Lembre-se, a fé não cresce no campo da teoria. Ela floresce quando você pisa na água, mesmo sem ver terra firme. E às vezes tudo o que o céu está esperando é seu primeiro passo. Se esse conteúdo falou com você, se algo aí dentro mexeu enquanto lia cada linha, então eu te convido. Inscreva-se no canal, ative as notificações e acompanhe os próximos vídeos. A jornada não termina aqui. Ainda tem muita coisa que Deus quer fazer na sua vida. E juntos podemos caminhar nessa direção. Compartilhe este vídeo com quem você ama. Com alguém que talvez esteja no limite, prestes a desistir. Sua atitude pode ser o elo entre o caos e a esperança na vida de alguém. Agora é com você. Está pronto para viver não só o conforto da fé, mas a coragem da obediência?